Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. O assunto de hoje, a gente fala sobre a Lei Larissa Manoela. É um projeto que visa limitar o acesso dos pais ao dinheiro dos filhos. A gente fala tanto de herança, né? Do que os pais deixam para os filhos, agora é um caminho inverso, né? Pois é. A juventude está trabalhando bastante, né? Com o advento das redes sociais, tem muita gente produzindo conteúdo e ganhando dinheiro, crianças que se avoram, né, no mundo artístico, herdeiros, enfim, alguns herdeiros testamentários de parentes mais abastados, enfim, por uma série de situações, aquelas pessoas que ainda não completaram 18 anos estão aí com o seu patrimônio e tem que ter esse patrimônio garantido, né, Fernando? Sim. E é importante a gente dizer que, por expressa determinação legal, o Código Civil já expressa isso, os pais são os administradores dessa fortuna, né, dos filhos, ou seja, do patrimônio dos filhos. São os administradores e, ao mesmo tempo, usufrutuários. Então, Fernando, é bom que a gente diga que já existe uma certa proteção. Tá? Por quê? Porque a lei confere a todos os que têm seus valores administrados por uma outra pessoa o direito de exigir conta. A lei já diz isso. Então, qual é a grande novidade da lei Larissa Manoela, né? Apresentada no nosso Congresso, relatada pela deputada Rosângela Moro? Ela vai especificar, vai dar mais objetividade à norma, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui: toda vez que a gente vê uma legislação nominando, especificando, a gente sempre tem a tendência de ver com bons olhos, porque as palavras têm força. E as palavras inseridas na lei, mais força ainda, né? Deixa bem nítido quem é o responsável por o quê e o que deve fazer para que a vontade do legislador seja concretizada, né? A gente fala sobre a lei a Larissa Manoela, né? Para quem não se lembra, essa menina teve um episódio aí de... Ela abandonou, né, a gestão dos pais até então, com o dinheiro que ela começou ainda atriz de pequena, né? Fazendo novelas, depois seguiu a carreira de cantora. E aí ela se casou recentemente e deixou, né, tudo que ela acumulou até os 18 anos para os pais e disse que queria começar uma nova era agora afastada. A acusação que ela fazia, né, seria de malversação dos recursos dela pelos pais, né? Uhum. Então a gente estava explicando que os pais, Fernanda, já por expressa disposição lá do nosso Código Civil, eles são os administradores dos filhos que têm sob a sua autoridade, desde que eles estejam no exercício do poder familiar. Então, uma das tarefas da paternidade e da maternidade é gerir o patrimônio dos filhos. Agora, gerir o patrimônio dos filhos não quer dizer fazer o que bem entender. Isso tem tem algumas regras, alguns limites, né, que a própria lei impõe. Então, por exemplo, os pais não podem alienar, gravar de ônus real, contrair hipoteca, essas coisas, contrair qualquer obrigação que ultrapasse o simples limite da administração. Uhum. A não ser que haja um interesse evidente das próprias crianças, dos próprios filhos, e assim mesmo tem que ter autorização judicial. E os filhos, os herdeiros, o representante, enfim, já podem pedir a declaração de nulidade desses atos. A lei já diz isso, tá? O que vem de alteração aí na proposta legal? É que o artigo atual, né, que fala sobre isso, 1691 do Código, diz: não podem os pais alienar, gravar de ônus reais os imóveis do filho, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem o limite da obrigação, salvo necessidade ou evidente interesse da prole mediante da autorização do juiz.
A proposta é para mudar esse artigo, ele passaria a ter a seguinte redação: não podem os pais renunciar aos direitos de que seus filhos sejam titulares, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, cotas e participações em sociedades empresárias, objetos preciosos, valores mobiliários, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites. Então, veja bem, Fernanda, na verdade há uma ampliação e uma especificação dos atos proibidos. Tá? É como se fosse um reforço a essa proteção que já é existente e que, na minha visão, já vem sendo corretamente interpretada pelos tribunais. E aí vai trazer, sim, algumas novidades, porque, por exemplo, os filhos sempre puderam pleitear a declaração de nulidade desses atos aí, dos quais os pais são proibidos. Caso eles fossem praticados, os filhos poderiam pedir a nulidade. E agora traz uma novidade, por exemplo, se o filho, depois de extinto o poder familiar, quando extingue o poder familiar? Quando acaba a incapacidade civil, por exemplo, quando completa 18 anos. Então a lei vai dizer que eles poderão exigir dos pais, no prazo de 2 anos, uma prestação de contas relativas à gestão e à administração. Ou seja, ele está ampliando aí um direito processual para os filhos que, na verdade, eles sempre tiveram. Por quê? Porque a ação de prestação de contas pode de exigir contas, né, como é chamada agora no Código de Processo Civil, ela é de ser usada sempre quando alguém tem o seu patrimônio gerido por outrem. Então, o que a lei vem fazer? Vem especificar, vem tornar ainda mais objetivo, mais contundente os limites, as proibições e as providências que podem ser tomadas. Alguém pode estar pensando, poxa, mas é uma lei então desnecessária. Não é bem isso. É que toda vez que a gente fala uma palavra, insere uma determinada palavra no texto da lei, deixando aquilo bem objetivo, você acaba trazendo uma força para aquela norma, né? Então tem o seu lado positivo, tem um lado que talvez seja só preciosismo, mas tem esse lado também de reforçar os direitos das crianças e dos adolescentes, o que a gente sempre vê com muito bons olhos. E o fato de ter uma lei agora, as coisas se regulamentam, não? E não fica a base aí de decisões judiciais? Não, é porque já tem, né? O Código de Processo Civil já prevê essa restrição, já prevê essa proteção. O que me parece que a lei vem trazer é um reforço a essa proteção e sim, extinguindo qualquer dúvida que exista. Porque como a redação do Código Civil originário, ela é muito, ele dizer compacta, mas sucinta talvez. Essa especificação de quais as medidas e quais são as restrições e tal, pode trazer sim alguma vantagem. Entendido. E tem uma prestação de contas também, né? Até então, assim, para quem essa prestação de contas? Se a criança é criança ainda? Pois é, mas a criança, quando a própria lei hoje já permite que, em se constatando que os pais estão usando inadequadamente o patrimônio dos filhos, que o Ministério Público, por exemplo, já pode agir, já tem essa autorização para agir aí. O próprio artigo 1691, né, do Código de Processo Civil já prevê essa autorização e vai dizer lá no 1692, eu vou ler o texto aqui que é curtinho, olha: sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento do filho, né, ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Então, note bem, você já tem a possibilidade aí de constituição de um curador especial que tem como missão resguardar esse direito dos filhos. Porque os filhos não podem sozinhos estar em juízo, se não têm os 18 anos, né? Então, o próprio Ministério Público pode requerer a nomeação de um curador especial e o Ministério Público é constitucionalmente o protetor dos incapazes. O que a lei vem fazer é deixar isso muito mais transparente, deixar isso muito mais aberto, né? Entendi. No sentido de oferecer realmente uma proteção para as crianças. Então, vamos acompanhar aí com atenção o desenrolar, vamos ver se
vamos ter essa modificação no meio já de um Código Civil que está sofrendo modificações, ou seja, que o Congresso já está analisando uma reforma até mais ampla, né? É isso. Vamos aguardar. Obrigada, Zedu. Até segunda. Até segunda, Fernanda.